Durante a campanha eleitoral, o candidato Fernando Haddad prometeu o possível e, sobretudo, o impossível. Prometeu um certo arco do futuro. Disse que resolveria todos os problemas da saúde, da educação, dos transportes, etc., etc. E não usou uma única vez, enquanto candidato, a palavra imposto. Essa só surgiu depois de eleito. A Câmara aprovou na madrugada um imposto espetacular do IPTU. E Haddad acaba de descobrir que cometeu uma ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso encaminhado pelo prefeito para conseguir esse aumento. Por que não disse durante a campanha que não teria dinheiro para construir o que prometeu? Isto se chama farsa. Uma das coisas que o aposentado mais gostava na vida era ver os beija-flores se alimentando no jardim da casa dele, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Pela manhã, Hermes Miranda de Souza, de 74 anos, se sentiu mal, com dores abdominais perto do peito, e foi levado às pressas para este posto de saúde da região. O prontuário mostra que o diagnóstico parou na indisposição estomacal e um remédio para aliviar a dor foi ministrado. Ele não fez um exame no meu marido, ele não fez nada. Em vez de pedir um raio-x ou que ele fizesse um eletro no meu marido, ele passou Dramin. O meu marido não estava vomitando, não tinha nada no estômago, não tinha nada. Mas agora se sabe que o problema estava longe de ser resolvido. Hermes tomava vários medicamentos. O mais importante, tinha uma anotação à mão na caixinha. Ele sofria de problemas cardíacos. No dia seguinte, Hermes foi à feira, mas voltou logo. A dor já era insuportável. Ele estava gritando de dor. Ele só gritava, ele não conseguia falar nada. A filha acompanhou o aposentado na ambulância, mas o monitor onde é registrada a condição de vida do paciente não funcionou. E também faltou um medicamento indispensável nos casos de infarte. Eles não tinham adrenalina para reanimar ele. Quando eu entrei na UTI junto com ele, e me colocaram para fora e o rapaz falou para a médica que a gente estava sem adrenalina na ambulância. A filha suplicou aos médicos para que salvassem Hermes. Não é só um homem pequenininho que está ali, é um gigante. Dá atenção. Salva ele, não perde ele não. E não foi feito dessa forma. Ele morreu pouco depois neste hospital. A esposa do aposentado não tem dúvida de que um erro primário de diagnóstico custou a vida dele. Esse médico não atendeu ele como uma pessoa, um ser humano. Ele não atendeu pelos remédios que ele deu. Ele não fez um exame no meu marido, ele não fez nada. Para a filha, o problema de Hermes não era difícil de ser identificado, mas agora ele já está morto. Faltou amor. Faltou amor para o profissional, porque quando ele chegou lá, pela idade dele, o profissional sendo um médico, deveria saber que com a idade de 74 anos, com dores abdominais e enjoo, era o começo do infarto. Hoje tão vazio, eu não consigo ficar dentro da minha casa. Não tinha quem não gostasse dele, e eu adorava ele. Foi a pessoa que eu mais amei na minha vida, foi ele. Primeira coisa que eu pergunto, qual é o futuro dessa senhora aí? O que você acha que vai acontecer com essa senhora aí? Passou a vida inteira do lado do marido, que reverencia o marido como uma figura maravilhosa. Que leva o marido, que já tinha problemas cardíacos, desse posto de saúde. Isso é municipal ou estadual, hein? Quero ver em quem vai o cacete aí. Isso é municipal ou estadual? Ô Marcelo, é municipal ou estadual? Hein, Marcelo? Marcelo! Hospital Municipal... Pois não, Datena, Hospital Municipal Júlio Tupi, aqui no município, que o Rodrigo estava falando, mas é Municipal Hospital, Datena. Municipal, que é aqui de São Paulo? São Paulo, capital. São Paulo, isso. Capital? O prefeito Haddad, depois o senhor não quer que eu fale do senhor, né? O senhor vai reclamar que eu falo do senhor. Reclamou, inclusive, aqui na televisão, que eu falo do senhor, prefeito. O senhor só aumenta IPTU, aumenta ônibus... E a situação da saúde que está aí, que o senhor diz que é tão preocupado com a luta de classes, que o senhor quer ver o pobre defendido, que o senhor quer ver o pobre andando de ônibus, com essas porcarias de ônibus que tem por aí, que o senhor queria aumentar
o IPTU para subsidiar essa porcaria de rede de ônibus que tem aí? Como é que o senhor quer o bem do pobre se o pobre anda mal? Como é que o senhor quer que o cara ande de ônibus e deixe o carro nessa porcaria de ônibus que tem aqui? O senhor aumenta ônibus, o senhor aumenta IPTU, o senhor quer fazer faixa exclusiva que não serve para nada, o senhor quer dividir calçada com bicicleta e as pessoas morrendo nos postos municipais aí. Eu pergunto ao senhor, que é uma pessoa esclarecida, bem esclarecida, uma pessoa culta, acredito que até uma pessoa de bem, mas é um péssimo prefeito. Péssimo prefeito. Tem sido agora. O senhor pode até mudar. Se o senhor for um pouco mais humilde, o senhor pode mudar. Mas até agora o senhor tem sido um péssimo prefeito. Péssimo. Na minha modesta opinião, péssimo. O senhor não gosta de ouvir. O senhor acha que o senhor inventou a prefeitura. O senhor não gosta de trabalhar nem de sábado e de domingo. O senhor prefere descansar, sabe? O senhor não é Deus para descansar no 7º dia. Vê onde o senhor está primeiro. O povo morre de... O cara vai num posto municipal de saúde. Ele tem 74 anos de idade. Me acompanhe o senhor, que é uma pessoa inteligente. O cara vai aí num posto de saúde com 74 anos de idade, com a mulher do lado, pelo amor de Deus, ali, segurando o homem. Ele tem uma dor no peito. O senhor acha justo o médico do seu posto municipal receitar Buscopan para tirar a dor do cidadão que já tinha problemas cardíacos e morreu? O senhor acha justo isso aí? E também não é só o prefeito, não, o governador também, porque a saúde pública em São Paulo também, perto do que deveria ser no estado mais rico do país, é uma droga. É uma droga. E eu continuo com a minha posição. Desde o começo, quando se falou em fazer Copa do Mundo aqui, eu fui contra. Para não acontecer esse tipo de coisa aí. Escola com menina brigando, quebrando o pau, entendeu? Saúde com essas barbaridades que a gente vê aí. Não tem cabimento, não tem cabimento. Parece que esses caras moram em outro país, pô. Parece que esses caras vêm aqui de vez em quando e sentam na cadeira do prefeito, sentam na cadeira do governador. Parece isso. Parece que é isso que está acontecendo no Brasil. Isso é uma pouca vergonha. E vocês ficam aí de 4 para a FIFA, porque a FIFA fica enchendo o saco. Vale isso, inclusive, para a presidente Dilma. E para o senhor ministro dos esportes, que é uma pessoa digna, bacana, veio aqui, falou sobre a Amazônia, o Aldo Rabelo, mas entra no esporte, parece que esses caras esquecem tudo. Ficam de 4 para a FIFA, que fica enchendo o saco para fazer esses estádios aí, enquanto o país tem pessoas morrendo na saúde pública, criança apanhando escola e gente andando no transporte coletivo, que eles prometeram que ia ser referência como legado da Copa do Mundo, que não vai ser nada. Não vai ser porcaria nenhuma de legado de Copa do Mundo. Andrés, como resolver o estádio do Corinthians, as dívidas do Corinthians? Bom, vamos lá, dívida do Corinthians é uma coisa, dívida do estádio é outra. Outra, sim. Cansei de falar e provo, quando vamos ver, o estádio custou 980 milhões, que eram 420 de CID, e vendeu o nome do estádio, que era 300, 200, 400, 500. 80%, 85% da dívida estava paga. O Corinthians estaria devendo hoje 100 milhões. Se tivesse vendido... 100 milhões e 150. Dos 985 tem, como o Lula ajudava, que nem nego fala aí, todos os estádios da Arena levou de 30 a 120 dias para ser o financiamento. O do Corinthians levou 2 anos e 4 meses. Nós pagamos 86 milhões na cabeça, porque tinha prazo pequeno para fazer o estádio, teve que pagar juros no mercado aberto. Então, dos 400 milhões do Benedito, só veio 314. Fora isso, o grande Fernando Haddad, o grande prefeito, grande o raio que os parta aí... No seu partido. Mas isso não quer dizer nada. O partido é Corinthians. Agora o cara só ferrou Corinthians. E mentiu. A prefeitura tinha assinado que ia pagar o veleio. Chegou na hora, pagou o veleio, mas 96 milhões. Não pagou o veleio. Aí eu fui lá e falei, mas tem que pagar. Falou, se você não fizer a Copa do Mundo aqui, não tem o CID. Então eu tive que assumir 100 milhões para receber os 420 de CID. E se não tivesse abertura, não tinha o CID. Aí passou, tudo bem, acho que o Haddad acabou com a vida do Corinthians, tranquilo. 6 meses para ele ser, tem que fazer o orçamento do ano seguinte. Ele deixou 1 milhão só no orçamento. Ele tirou 430 milhões de orçamento. Então tudo isso aí impactou na conta do clube. É isso agora. Fora isso, tem uns 3, 4 anos aí, uma crise financeira que nunca se passou. Então nós temos que sentar, quem ganhar a eleição, eu, quem for que ganhar, sentar com as partes e resolver a melhor maneira de adequar o financeiro. Que nem uns falam, eu não quero trabalhar com o Odebrecht, o Odebrecht tem que sair. Tá bom, vai lá, faz um cheque de 300 milhões, o Odebrecht vai embora, também não quero. É só pagar que ela vai embora. Isso não tem problema. Tem como dar um calote na caixa, como disse o seu opositor, o Romeu Tuma, hoje no Estadão?
O Corinthians nunca deu calote em ninguém. Vai ter dificuldade para pagar, tem 12 anos para pagar, mas vai pagar. E se você fizer uma renegociação boa, mais fácil ainda. Se vender o Cine, que agora já está liberando para vender, que já está em 480 milhões, e se fechar o nome do Estado, que um dia vai fechar por 200, 300, 400, 500, você já resolve 70%, 80% do problema. E foi aprovado no COR, foi aprovado no Conselho, não fui eu que fiz. A parte jurídica, quem fez? Felipe veio aqui e falou que não sabia de nada, nunca viu nada. O Isabela, outro candidato. Mas quem fez o contrato foi o jurídico do clube, o Evandro Santos, que é do grupo dele. Quem assinou o contrato tudo foi o Raul Correia, que é do grupo dele, que era o meu financeiro, que assinava. Quem fez a parte financeira foi o Luiz Paulo Rosenberg. E ninguém sabe nada. Eu nunca vi, não sei, nunca vi. Filho feio ninguém quer, mas o filho é muito bonito. PT e PP de Paulo Maluf fecham aliança para a corrida à Prefeitura de São Paulo. E mal o apoio foi divulgado, a vice de Fernando Haddad, Luísa Erundina, do PSB, afirmou que não aceita aliança com o chefe do Partido Progressista. A declaração foi dada agora há pouco ao site da revista Veja. O encontro para o anúncio foi na casa do deputado Paulo Maluf, onde ele ofereceu um almoço. O que o senhor serviu? Feijoada. É um prato internacional do Brasil. Até ontem, adversários históricos em São Paulo. Agora, aliados. O ex-presidente Lula posou para as fotos, mas saiu sem falar. Soube-se que ele não queria ir, mas foi convencido pelo anfitrião que teria exigido a presença de Lula como condição para selar o acordo. O Partido Progressista também negociava com o PSDB de José Serra. A decisão pelo PT foi tomada depois que o partido de Maluf ganhou mais um cargo no governo Dilma, no caso, a Secretaria do Ministério das Cidades. É o nosso candidato porque eu amo São Paulo e por amor a São Paulo, eu tenho plena convicção que São Paulo vai precisar do governo federal para resolver seus problemas. Para a campanha de Haddad, a aliança significa 1 minuto e meio a mais na propaganda eleitoral na TV. Eu não gosto, na política, de fulanizar o debate. Eu entendo que é muito contraproducente quando você fulaniza, estigmatiza, sobretudo quando você precisa construir um projeto de superação, como é o caso de São Paulo. São Paulo, na comparação com as grandes metrópoles, não está sendo bem administrada. A população está ressentida em relação a isso. Então nós precisamos encontrar pontos de unidade, pontos de união. No fim de semana, a senadora Marta Suplicy, que se mantém afastada da campanha de Haddad, disse que a aliança com o partido de Maluf é pior que um pesadelo. A deputada Luísa Erundina, do PSB, pré-candidata a vice na chapa de Haddad, se mostrou surpresa e afirmou que não ficaria confortável com Maluf no mesmo palanque. Hoje, o deputado minimizou as críticas e até elogiou as antigas adversárias. Eu sucedi Luísa Erundina. Ela foi uma boa prefeita, uma prefeita correta, decente. Tanto é que vocês viram que não houve absolutamente na sucessão nenhum tipo de perseguição. Também a prefeita Marta foi uma boa prefeita, fez os céus. Eu fiz a minha parte. O ex-prefeito de São Paulo está na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional, e não pode deixar o Brasil sob risco de ser preso e extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de dinheiro, para onde teria enviado ilegalmente o equivalente a 25 milhões de reais. Associar essa suposta conduta à imagem de Fernando Haddad poderia trazer mais prejuízo que vantagem à campanha, avaliam alguns setores do PT. Por isso, já estaria acertado que Paulo Maluf não vai subir ao palanque e nem aparecer na propaganda de TV. Nós vamos avaliar isso com o tempo, de acordo com a necessidade. Nós temos aí várias questões a observar. O tempo é muito exíguo. Basicamente, nós temos hoje palanque eletrônico. O tempo é exíguo, nós vamos fazer o planejamento, como todas as candidaturas farão a sua. Já Paulo Maluf diz que está à disposição. Se ele me convidar, eu estou aqui, como estou no palanque dele. A intuição política do ex-presidente Lula, tão celebrada desde a vitória nas eleições de 2002, foi enterrada nos jardins da mansão de Paulo Maluf. Lula se esqueceu de uma verdade antiga como o mundo. Uma imagem pode valer mais que 1000 palavras. E se esqueceu também de uma lição política elementar. Quem visita é quem está pedindo. Se Paulo Maluf
visitasse Lula no Palácio do Planalto, seria uma coisa. Se visitasse Lula no apartamento do ex-presidente em São Bernardo, outra. O problema é que foi Lula quem visitou Maluf para conseguir mais 1 minuto e 36 segundos no horário eleitoral gratuito do candidato Fernando Haddad. Lula se rendeu ao homem que passou a vida chamando de ladrão. Destaque final do professor Marco Antônio Villa. Eu queria voltar à questão do episódio, vou chamar de lamentável, do prefeito de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, que divulgou uma agenda pública falsa. Portanto, no mínimo, ele estaria em curso no artigo 299 do Código Penal. Ele é uma declaração falsa. Mas ele também não conhece a Constituição. Deve ter sido um péssimo aluno. Presumo de direito, o artigo 37, é a questão da transparência. Então, alguém ler e acompanhar a agenda do prefeito é obrigação de qualquer cidadão. E eu faço sim. Para demonstrar o óbvio, que ele é um prefeito que não trabalha. Agora, ele cometeu vários crimes ontem. Ele usou a sua página pessoal do Facebook numa ação orquestrada com dinheiro público, que ele é criminoso, viu, Haddad? Você é criminoso. O que você fez? Articulou via prefeitura, junto com os blogs sujos da esgotosfera petista e depois com outros petralhas, uma articulação para tentar me desqualificar. Mas você é cafajeste, você é moleque, né? Você não tem condições de debater tete a tete. Então você pegou toda essa estrutura, você que é vagabundo, nunca trabalhou, e usou para tentar me desqualificar, né? Para usar dizendo assim, não, a agenda era brincadeira, aquela não era a minha agenda. Isso é crime. Você é bacharel de direito, você tem o registro da OAB, será? Tem de rasgar. Você não sabe nada, cara. Você é um incapaz. Você me atacou chamando de lambibotas, cara. Lambibotas é você que foi lamber a bota do Lula e do Maluf, dois criminosos. Você é fake, é professor fake e pesquisador fake. Você é nada. Você é o pior prefeito da história de São Paulo. E ontem mesmo, quando você teve tempo para fazer essa palhaçada, auxiliado pela organização criminosa do qual você faz parte, chamada Partido dos Trabalhadores, que você é tão criminoso como o Lula e a Dilma, e ainda Fernando Henrique sai com você, abraça, vocês vão lá no Teatro Municipal, na Sala São Paulo, porque se fosse Fernando Henrique, até hoje Dilma estaria sentada no Palácio Planalto. Ela não está lá por causa nossa que enfrentamos vocês. Por isso que vocês têm raiva, até ódio. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu defendo a lei, a ordem, a democracia e a república. E você é o exemplo não republicano. E é importante, então você não pensa que com toda essa organização Petralha, você vai me assustar. Nada disso, cara. Eu vou continuar a mostrar que você é um incapaz, você não merece estar à frente de uma cidade tão importante que teve excelentes prefeitos. E você é um dos piores da história. Sendo assim, o que você fez aqui com essa divulgação falsa de agenda é crime, cara. E não pensa que com isso me assusta. Você também aproveitou que ontem era o lançamento do meu livro. E você sabia, porque o meu Face tem acesso de milhões de pessoas por semana. E vocês organizaram, portanto, uma armadilha, mas caíram do cavalo. E olha que tragédia. Uma breve chuva em São Paulo morreu uma moça. E, se não me engano, acho que tinha uma filha, né, da moça que está em situação, uma menina está em situação muito grave. Olha a situação. Você brincou com a agenda, mas não estava na rua defendendo os paulistanos, lutando, vendo o que estava sendo, coordenando a situação. Cadê a defesa civil? Cadê hoje você? Você está escondido na prefeitura. Portanto, reafirmo, você é moleque. São Paulo não merece um prefeito como você. Haddad vai construir mais creches do Pró-Infância. Vou criar 150 mil novas vagas de educação infantil e vamos construir as 172 creches que já têm recursos federais do Pró-Infância. Só na cidade de São Paulo, quase 190 mil crianças estão na fila à espera de vaga em uma creche. A demora no atendimento, que pode chegar a 2 anos, tem levado muitos pais a buscarem na justiça uma solução para o problema. Josiane, mãe de Bernardo, ainda tem esperança de encontrar uma creche até fevereiro. Falaram para me aguardar. Quanto tempo? O número dele está em 188. O meu outro está em 365. Urgente, porque eu preciso voltar a trabalhar. O primeiro passo para solucionar o problema da saúde é a criação da Rede Hora Certa. A grande vantagem dessa rede
é oferecer consultas, exames de laboratório e pequenas cirurgias, tudo no mesmo lugar. Assim, você não fica sendo jogado de uma unidade para outra e não perde tempo, dinheiro e nem é paciente. Prometeu e não fez. Moradores do Itaim Paulista, na Zona Leste, também sofrem com a fila para realizar cirurgias. Seu Antônio, de 74 anos, precisa do procedimento para a retirada de um tumor benigno na próstata. Arde muito o canal quando eu for urinar. O pedido da cirurgia foi entregue pelo filho, Marcos, à unidade Rede Hora Certa do bairro. Mas após 90 dias, a cirurgia ainda não foi marcada. A atual gestão municipal prometeu construir 32 unidades da Rede Hora Certa, uma para cada subprefeitura da cidade. Mas até agora, apenas 7 estão funcionando, incluindo a do Itaim Paulista, na Zona Leste. Promessas feitas durante as campanhas eleitorais em São Paulo, tanto pelo governador Geraldo Alckmin quanto pelo prefeito Fernando Haddad, estão longe de ser cumpridas. Entre muitos outros problemas, a população ainda sofre com a falta de vagas nas escolas e a falta de leitos nos hospitais. Esta paciente com hemorragia cerebral ficou no corredor do hospital Mandaqui por 2 dias à espera de um leito. Foram quase 2 semanas para conseguir a cirurgia. Por sorte, a mulher foi operada e não teve sequelas. O primeiro hospital pelo qual ela passou foi o Cachoeirinha, que também fica na Zona Norte. Aqui, ela ficou por 2 dias à espera de uma transferência, sem supervisão médica. Atende mais de 700 mil habitantes aqui. Então, quer dizer, aquela população de baixa renda, aquela que precisa do poder público. Então, chega aqui e encontra essa situação aí. Quando a gente está dentro do hospital, vê crianças da pediatria com falta de médico, com falta de ginecologista na questão da mulher, uma série de coisas nesse hospital que acontece. Por que se tem uma grande crise de financiamento da saúde? Porque a população envelheceu, a medicina ficou mais cara e o governo federal saiu do financiamento. Nas campanhas de 2010 e de 2014 do atual governador do estado, Geraldo Alckmin, a expansão e a modernização de hospitais estaduais eram vistos como prioridade do governo. Mas a realidade de quem precisa do serviço é bem diferente fora do período eleitoral. E pelo jeito, essa não é a única meta que não vai ser cumprida na cidade, não é, Vinícius? Uma das promessas de campanha do prefeito petista Fernando Haddad foi a construção de 243 centros de educação infantil, ampliando em 150 mil a oferta de vagas. Neste pacote está também a construção das tão esperadas creches. Mas a meta parece estar longe de ser cumprida, já que nem mesmo a prefeitura tem uma previsão de quantas ficarão prontas até o final da gestão. Só de creches são 87 prédios. Fernando Haddad confirma que entregou até agora 31. Outras 33 estão em construção, 11 em estágio inicial das obras e 12 com pendência de terreno. A administração alega falta de dinheiro para viabilizar a promessa. Enquanto isso, as mães sofrem. Eu sou mãe solteira, não tenho nenhum custo com o pai dele, só eu mesmo que eu cuido dele, não ajudo em nada. Para garantir o direito de ter o filho numa creche, muitos pais recorrem à justiça. Cerca de 100 mães por dia procuram a Defensoria Pública. Geralmente, ou são ações individuais, ou são habilitações em ações civis públicas já existentes, e isso faz com que o juiz dê uma decisão no início do processo, uma liminar, que deve ser cumprida pelo município. Quanto tempo a senhora está procurando? Já tem mais de um mês que eu fiz o cadastro na creche, mas uma fala que tem 350 crianças, a outra 525. Na frente. Na frente, quer dizer, eu vou conseguir a vaga dela quando ela estiver na faculdade. Em relação à promessa das creches, a Prefeitura diz, por meio de uma nota, que até 2016 vão ser criadas cerca de 100 mil vagas na rede municipal. O texto diz também que a gestão Haddad prioriza o atendimento às crianças e que vai intensificar os convênios para diminuir a falta de vagas. Já sobre o caso mostrado na reportagem, a paciente que ficou à espera de uma cirurgia no corredor do hospital Mandaqui, a Secretaria Estadual da Saúde afirma que a especialidade neurologia não faz parte daquele centro médico e que ela recebeu todo o atendimento necessário desde sua entrada. Que o prefeito petista e o governo tucano não tenham cumprido as suas promessas de campanha não deve surpreender mais ninguém a esta altura do campeonato. É mais do mesmo.
Agora, o que acontece no cenário nacional é o retrato perfeito do mais cínico desrespeito à sociedade brasileira. Petistas e tucanos fizeram campanhas presidenciais opostas, nós vimos. Os petistas jurando que não fariam nada que prejudicasse os trabalhadores. Os tucanos jurando que só um choque liberal tiraria o país da beira do abismo. E o que nós tivemos depois? Um programa econômico do PT que o PSDB defendeu até anteontem, desculpe. Qual foi a reação do PSDB a esse programa? É do PT? Então nós somos contra. Não importa o que seja. No ano que vem nós vamos ter eleição novamente. Vamos assistir mais uma vez a uma velha comédia que nunca teve a menor graça. Uma das metas do programa de governo do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está longe de ser cumprida. Com o mandato caminhando para o final, o petista entregou apenas um dos 20 CELs, os Centros de Educação Unificados, prometidos no início da gestão. 8 deles ainda estão em obras e, segundo a prefeitura, deverão ficar prontos até o final do ano. O trabalho começou em dezembro. O CEL Parque Novo Mundo, na Zona Norte, está sendo construído onde funcionava a antiga fábrica do serviço funerário, desativada há mais de 20 anos. Quase 12 mil metros quadrados de área vão abrigar, além da escola, com estrutura de esporte e lazer, também um centro de educação infantil para atender 500 crianças de até 6 anos e um CRAS, de referência em assistência social. Ana, que tem 2 filhos pequenos, está ansiosa pelo fim da obra. Vai ser muito bom. A vantagem vai ser bom para as crianças se divertirem, brincar. Vai ter biblioteca, teatro, sala de cinema, de música, oficina digital, além de quadras e piscinas. A gente não tem nenhum lugar de lazer, né? O único lugar de lazer que a gente tem é lá no Parque da Juventude, é longe pra caramba. Tá vindo de bom hora pra gente. Além do CEL Parque Novo Mundo, estão em obras outros 7 centros. Em São Miguel Paulista, na Freguesia do Ó, no Tatuapé, em Arthur Alvim, Itaquera, Vila Prudente e Guaianazes, que juntos vão custar 320 milhões de reais. Em alguns, a nova estrutura vai ser agregada aos chamados clubes da comunidade, que já existem. A ideia é que tudo esteja funcionando até o fim do ano. Se o cronograma de obras for mesmo cumprido, a gestão Fernando Haddad terá conseguido entregar menos da metade do que prometeu. A meta estabelecida no programa de governo era a de construir 20 CELs. 11 nem saíram do papel, estão na fase de licitação e de projeto. E 2 não têm nem terreno definido. O único CEL que foi entregue funciona há 1 ano em Heliópolis. Com ele, a rede tem 46 centros na capital. Em 31 deles, a prefeitura ampliou o ensino oferecido, com cursos gratuitos de educação superior. Quase 7 mil alunos estão inscritos em cursos de especialização, licenciatura e bacharelado. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirma que entregou em abril de 2015 o CEL Heliópolis, que você viu. Depois, 8 centros serão entregues até dezembro deste ano. São eles Freguesia do Ó, Parque Novo Mundo, Carrão Tatuapé, José de Anchieta, São Miguel, José Bonifácio e São Pedro, Parque do Carmo e Vila Alpina. Outros 6 CELs estão em processo final de licitação. São eles Pinheirinho d'Água, Taipas, Cidade Tiradentes, Joamar, Tremembé, Campo Limpo, Piracuama e Grajaú Petrolina. Além desses, outras 5 unidades estão em fase de projetos e definição de área. Aí chega na comunidade que ela está esperando ver aquele terrenão vazio. Aqui seria feito o CEL. Pô, mas não tem um buraco. Você vê 4 meninos, 5 já, alguns lá no mundo errado, no cantinho, outros empinando pipa, outros ali já não tem o que fazer. Então, isso acaba afetando a comunidade. E isso vai gerar lá na frente mais gasto ainda para o governo. Quando essa gestão deixou de entregar o que prometeu, acabou atrapalhando a comunidade. A comunidade está esperando isso e não tem. Porque tem que ter uma conexão para tirar as pessoas do mundo, né? Porque esse mundo ninguém sabe. Então teve esse CEL aí para trazer a comunidade, para trazer uma felicidade pra gente aí. Cega!
Antes desse espaço aqui era um lugar cheio de mato, entendeu? E a partir daí, o céu ser inaugurado, tudo mudou. Hoje tem aula, tem muitas diversões, tem muitas atividades, entendeu? Então para as crianças foi excelente, foi ótimo, é muito bom e é uma perca muito grande para os bairros que não tem. Pessoal, tem gente que acha que essa foi a maior baixaria da entrevista do Haddad na Jovem Pan. É inegável que o senhor trabalha pouco. É difícil respeitar o teu trabalho de jornalista. E você também está sendo processado por calúnia e difamação. Isso é mentira, o que você está dizendo. Não, você tem dificuldade até com o português, eu tenho dificuldade. Gente, vamos continuar falando um pouco da eleição, prefeito. Vila, você vai responder juridicamente. O senhor não trabalha. Gente, vamos continuar a entrevista, por favor, e respeito ao ouvinte. Só que, sinceramente, bater boca e cantar de gala é menos pior do que isso daqui. Eu escolhi prioridades. As minhas prioridades foram escolhidas. Eu escolhi a prioridade de entregar novos céus. A prioridade foram os céus? Olha a sua campanha em 2012, Haddad. E Haddad, prefeito, vai retomar a construção de céus. Vou fazer 20 novos céus em 4 anos. Dos 20 céus prometidos em 2012, sabe quantos estão prontos agora em 2016? Um céu, o de Heliópolis. Mas falar genericamente não é tão grave quanto desinformar na cara dura. Eu escolhi a prioridade de entregar novos céus, 410 creches já abertas. Eu entreguei 2 creches por semana na cidade de São Paulo. Nunca isso foi feito na história. Você está mentindo quando diz que abriu, entregou e inaugurou 410 novas creches. E a prova disso é da própria prefeitura, como demonstra essa reportagem da Folha de São Paulo. Nesta matéria de junho deste ano, a Folha cita que a prefeitura entregou apenas 38 das 243 creches prometidas. Na época, se você visitasse o site da prefeitura, encontraria 38 creches concluídas e 54 encaminhadas. Ou seja, a prefeitura passou a tratar contratos de convênio no papel como creches construídas de alvenaria. E nada contra a ideia de creches conveniadas. Mas construir uma creche nova é muito diferente de aproveitar uma antiga. Até porque a fila por uma vaga na creche subiu de 94 para 103 mil crianças. Não construir as creches prometidas fez falta. No site da prefeitura, a meta real ainda está publicada. Obter terrenos, projetar, licitar, licenciar, garantir a fonte de financiamento e construir 243,6. Um nome diferente para as famosas creches, só para desinformar um pouquinho mais. E sabe quantas creches, ou 6, foram entregues na gestão Haddad até o momento? 42 de 243. Pessoal, olha o desconcerto do jornalista da Jovem Pan, sentindo o cheiro de coisa errada, mas sem saber o que falar a respeito. Sabe que você dizia que não ia conseguir cumprir as metas de creche. Eu falava em 243, não é isso? O senhor conseguiu cumprir mais? Não, eu abri dos eu entreguei dos 410 creches. 410 creches. Vamos no detalhe? Quando o jornalista pergunta pro Haddad se ele cumpriu a meta, ele vai falar que cumpriu. Mas daí ele lembra que não pode e troca as palavras por um termo genérico. Olha só. O senhor conseguiu cumprir mais? Não, eu abri dos eu entreguei dos 410 creches. Sinto muito, não é usando o seu vocabulário que você vai escapar ao fato de que está mentindo para a população. Firmar contratos de convênio não é entregar, abrir, muito menos inaugurar uma nova creche. Eu fico bastante feliz quando eu visito. Infelizmente não consegui inaugurar as 410, né? Mas eu inaugurei pelo menos uma por semana. Candidato, vamos a São Paulo real. Prefeito, todo o contexto das suas falas e propaganda dá a entender que você construiu e inaugurou 400 creches. Vou trazer imediatamente os recursos federais disponíveis para São Paulo e construir as 172 creches do Proinfância, além de outras que farei com recursos próprios da prefeitura e em parceria com entidades. Você usa sinônimos genéricos como abrir ou entregar creches e leva a desinformação ao patamar da mentira. E é isso que você está fazendo, mentindo repetidamente para a população sobre a meta de creches. E a justiça está à sua disposição caso você discorde de mim nessa. Eu teria tranquilidade em matricular um filho, um neto meu, numa creche pública conveniada da cidade de São Paulo. Ela é tranquila. E se você não está tranquilo quanto à transparência nas metas da prefeitura e quer mais clareza no discurso do prefeito, compartilhe. Há 17 anos que eu estou na fila da casa própria, né, que eu me inscrevi. Foi quando surgiu a Vila Nova Palestina. Imediatamente vim para cá com meus filhos, minha família. E estou aqui até hoje. Aí fiz o meu barraco, né? E estou aqui até hoje.
Morava numa comunidade aqui próximo, Parque do Lago, com a minha família, meu esposo, meus 3 filhos e eu. Morávamos num porão, era bem úmido lá. Eu acho que é falta de interesse, né? De quem quem pode, do governo, do estado, de quem pode fazer isso acontecer. Se eles priorizassem, eu acho que isso tinha como ser realizado. Quando eu acordei com o povo gritando, né, que tava pegando fogo. Aí eu saí correndo, olhei, já não tinha mais como evitar, o bombeiro demorava de chegar. Eu voltei para casa, peguei minhas crianças e saí andando. O que eu vi a prefeitura fazer foi botar os guarda-mãos protoritando aqui para querer tirar todo mundo da comunidade. A última coisa que a prefeitura fez. Tinha local específico, limitado por eles, entendeu? Aqui você entra, aqui você não entra. O fogo pegou hoje, com 2 dias antes, chegou um caminhão de madeira doando, a prefeitura não deixou entrar, com mais de 1.000. Mais 1.000 homens aqui, parecendo que era uma guerra, de lá em cima lá e aqui embaixo. Botou mais de 10 carros aqui da GCM aqui dentro pra quê? Aí a comunidade se reagiu, colocou o GCM para fora, aí nessa reação entre nós e ele, nesse combate, eles atingiram uma pessoa com 2 tiros na perna, 2 tiros com arma de fogo. A guarda metropolitana era assim, se engrossar com ele, eles têm o poder, parceiro, eles fazem o que querem, igual a polícia, filho. Anda armado é polícia também, tem um poder, tem um estado na mão, filho. Então, um dos primeiros incêndios, que foi o mais crítico, né, teve vítima, né? Então, foi meio feio, foi uma tragédia muito grande, que foi na 60% da comunidade, que é na parte de onde tem um prédio, que depois do incêndio teve a implosão do prédio. Aí, depois a prefeitura interditou, levantou um muro, né, mais ou menos uns 3, 4 metros de altura, né, uns 30 centímetros, e até agora nós não temos mais acesso a esse. Tinha bastante família que morava no prédio implodido, né? Tem umas 80 famílias ou mais, entendeu? Bastante crianças. O segundo incêndio é na área da frente, né? Que é a área de entrada. Fica, deixa eu ver, 41 pessoas, né? Família, no caso, e 39 na redondeza, né? Não deu briga nenhuma. Quem teve como se virar dormiu nas calçadas. Quem não teve, o dono do galpão de escola de samba do galpão, então não teve uma briga nenhuma. Não deixaram reconstruir e bagunçou muito a vida da gente. Nossa vida tá tudo bagunçada. Tá bagunçada. Tem um muro impedindo as famílias de retomar o espaço. O muro aí foi o que adiantaram rápido. Para não tomar espaço deles, né? Mas eles não querem que tome espaço, é 10 metros do muro para cá. A prefeitura construiu o muro para fazer a nova estrutura, né, do viaduto, entendeu? Para reconstruir o viaduto novamente, né? Segundo eles alegam, está em área de perigo e não quer ninguém na redondeza. Ofereceram fazer o cadastro e, de repente, muita gente saiu desesperada e não fizeram esse cadastro, como de fato tem muita gente até hoje que não fizeram esse cadastro.
entendeu? Não teve esse atendimento desse Bolsa Aluguel. Aí prometeu o Bolsa Aluguel e prometeram que em 10 meses ia entregar uma tal de uma moradia. Mas essa moradia que eles prometem é para Ponte dos Remédios, eu não conheço. Sei que é longe, eu não conheço bem. Já construído? Se está construído, a gente também não sabe, entendeu? É uma coisa meio bagunçada. A diferença é suas condições de vida, é seu bolso que fala onde você mora. Então foi assim, toma, você vai receber um aluguel de R$450 e você encontra sim, simplesmente eles falavam, vocês encontram sim, vocês estão pondo muita dificuldade, vocês vão encontrar sim uma moradia lá no fundão. Então a gente se sentiu discriminado, entendeu? Vamos pro fundão, aqui na área de vocês. Aqui dentro a nossa parte, a reivindicação é moradia para todos, entendeu? Dona Zéza, nós vamos ter que trabalhar muito para regularizar a situação desse terreno, dar a vocês a propriedade que é de direito de vocês, porque com a propriedade do terreno, toda a sua vida vai melhorar. E o papel da prefeitura é trabalhar duro para ajudar as pessoas na regularização fundiária, na produção de moradia, na urbanização da comunidade. E outra coisa que eu quero relembrar é que o prefeito Haddad, ele relembre da promessa que ele fez quando ele esteve no Moinho. A gente está ansiosa aguardando. Não existe favela no cartão postal. Não existe favela no cartão. Não tem cartão na favela. Não existe favela. Não existe favela no cartão postal. Não existe favela no cartão postal. Não existe favela no cartão. Não tem cartão na favela, não existe favela, não existe favela no cartão postal. Histórico da luta por um céu no distrito da Cidade Ademar. Há anos, os moradores da Cidade Ademar reivindicam a instalação de um céu na região. A luta começou durante a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, quando a prefeitura iniciou o projeto CEL, Centro Educacional Unificado, que seria instalado em áreas de grande vulnerabilidade social e econômica da cidade. As audiências públicas do orçamento participativo, realizadas no período, indicaram os céus da Cidade Ademar e da Pedreira, além de creches e EMEIs, como as principais reivindicações da região na área da educação. A subprefeitura da Cidade Ademar sugeriu 2 áreas para que os céus pudessem ser instalados. Uma delas é onde se encontra o céu Alvarenga, na Pedreira, e o outro é o terreno situado na rua Bem-aventurança, Vila Joaniza. Em 2004, surgiu outra possibilidade de área para o céu da Cidade Ademar, o Clube dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. O local chegou a ser vistoriado pela Prefeitura, mas o processo também não avançou e, infelizmente, o equipamento não saiu. Em 2007, o Fórum Social da Cidade Ademar e Pedreira retomou a luta por um céu e mais creches, e com o apoio de 3 consegues da região, Jardim Miriam, Vila Joaniza e Cidade Ademar, protocolou documento junto ao poder público, reivindicando a instalação dos equipamentos.
Em março de 2012, o Fórum Social e outras organizações locais promoveram o primeiro seminário de educação infantil, que contou com as presenças do então ministro da Educação, Fernando Haddad, e do secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider. Na ocasião, os participantes do seminário reivindicaram ao ministro e ao secretário mais creches e EMEIs para a região. Durante a campanha eleitoral daquele ano, o Fórum entregou aos candidatos a prefeito um conjunto de propostas para o futuro plano de metas da cidade. Entre as propostas entregues ao candidato Fernando Haddad estão a instalação de um CEL e a construção convênio de creches e EMEIs. Atento às demandas, Haddad prometeu instalar o CEL da Cidade Ademar e mais creches na região, Pedreira e Cidade Ademar, caso vencesse as eleições. A promessa do prefeito está registrada em material impresso e em vídeo da campanha eleitoral de 2012. Veja a seguir. Qual que é a proposta do senhor? Para quê? Me pergunta. Educação? Educação. Aqui na Cidade de Ademar nós vamos trazer mais um CEL, compromisso meu de campanha. Falta CEL aqui. Aqui na Cidade de Ademar nós vamos trazer mais um CEL, compromisso meu de campanha. Falta CEL aqui. Desde então, a demanda pelo CEL tem sido colocada em todas as audiências públicas promovidas pelo poder público. E diversas cartas foram protocoladas na prefeitura reafirmando a reivindicação. Um desses documentos foi entregue ao prefeito em mãos e ele assinou o seu recebimento. Além disso, o Conselho Participativo da Cidade Ademar encaminhou carta à Secretaria Municipal de Planejamento solicitando que um dos 20 CELs previstos no plano de metas da prefeitura fosse instalado na região. O Conselho também inclui o CEL da Cidade Ademar entre as 3 prioridades da região. Visando ampliar a luta pela instalação do equipamento, o Fórum Social da Cidade Ademar e Pedreira iniciou então um abaixo-assinado. Várias pessoas e entidades participaram da coleta de assinaturas. Em paralelo, diversas reuniões foram realizadas com a Secretaria Municipal de Educação, sem nenhum resultado concreto. Por este motivo, o Fórum passou a cobrar o prefeito em eventos públicos na região, utilizando uma faixa para lembrá-lo de sua promessa eleitoral. Em uma dessas ocasiões, na inauguração da UPA Vila Santa Catarina, Haddad respondeu à cobrança, dizendo que iria se reunir com a população para discutir a reivindicação do CEL. Porém, mais uma vez, sua promessa não foi cumprida. Nós desistimos do CEL da Cidade Ademar. Aê, prefeito! Aê! Nós estamos com dificuldade, nós estamos atrás de uma solução. É justo que você venha me dizer Prefeito, isso. nós queremos ajudá-lo a cumprir a promessa. Podemos ajudá-lo. Estou aberto a receber vocês quando vocês quiserem. Estou aberto a receber vocês. Se quiser agora, semana que vem a outra, aí, a gente fazer uma reunião com o mapa aberto. Ótimo. Vamos fazer, porque o interesse é nosso. É justo que a Cidade de Ademar tenha um CEL. Sim, muito justo. É muito justo. Valeu, prefeito! Vamos atrás. No dia 13 de junho de 2015, o Fórum Social da Cidade Ademar e Pedreira entregou ao prefeito Fernando Haddad o abaixo-assinado com 10.300 assinaturas e uma carta assinada por 28 organizações. Ambos os documentos solicitam a implantação do CEL no distrito da Cidade Ademar e mais creches na região, distritos da Pedreira e Cidade Ademar. Em resposta, Fernando Haddad anunciou publicamente que a prefeitura iria desapropriar parte do Clube da Caixa na Avenida Yervante Kissajikian para instalar o CEL naquele espaço. Veja o vídeo. E por fim, eu sei que tem muita ansiedade em relação a esse tema.
esse drama da cidade de Ademar no que diz respeito ao céu. Nós estamos há 2 anos indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Essa semana eu vinha para cá, eu falei, gente, põe um ponto final nessa história, ninguém aguenta mais, nem eu, nem a cidade de Ademar. E nós botamos um ponto final nessa história. Quarta-feira, nós vamos ter uma reunião com a Associação dos Funcionários da Caixa. Atenção que eu vou falar. Nós não vamos desapropriar todo o clube. Eles pediram para preservar uma parte do clube porque é muito frequentado. Mas uma parte do clube nós vamos sim desapropriar para ter o céu de Cidade Ademar. Então, o jogo está jogado agora, a decisão está tomada. Nós não sabíamos como resolver o problema, porque não é fácil, não tem área aqui, não tem terra aqui, você não pode construir em qualquer lugar. Os funcionários não queriam abrir mão do clube, é o direito deles, eles construíram aquele patrimônio, mas também o povo que não tem clube faz o quê? Tá certo? Fica chupando o dedo no final de semana, não dá. Então nós chegamos para eles e falamos, olha gente, vocês estão devendo 10 milhões para a gente em imposto. Não é justo o povo de Cidade de Ademar ficar mais 10 anos sem céu, não dá. Então quarta-feira dessa semana tem um encontro com o presidente. Nós vamos definir a área do clube que vai ser destacada. O clube vai continuar existindo, mas nós vamos ter o nosso céu de Cidade Ademar. E o povo tem que se apropriar disso. Porque isso não é o céu da Nádia, do Haddad, do Medeiros. É o céu de Cidade Ademar. Então começou o processo de apropriação, ele já é de vocês. Cerquem a área, abracem a área e não deixem o processo voltar para trás. Parabéns para vocês, boa semana de trabalho. Apesar das palavras do prefeito, o terreno ainda não foi desapropriado oficialmente pela prefeitura. Mesmo contando com mais de 266 mil habitantes, o distrito da cidade Ademar não tem nenhum céu ou espaço público de cultura. Nenhum. Em 14 de maio de 2016, novamente o prefeito Fernando Haddad faz a promessa pública da instalação de um céu e diz que em poucos dias será promulgado o documento de utilidade pública. Veja o vídeo. O companheiro tem razão lá em Cidade de Ademar. Nós agora recentemente chegamos a delimitar o perímetro do céu de Cidade de Ademar porque nós não queríamos desapropriar o clube dos bancários, da Caixa, porque eles também têm direito. Então ficamos negociando, vendo por onde passava o córrego. É uma complicação naquele terreno. Mas chegando no perímetro do novo céu de Cidade de Ademar, eu devo baixar o decreto de utilidade pública nos próximos dias. Então não vamos esquecer os nossos compromissos. Segundo dados da própria Secretaria Municipal de Educação, atualmente 3.998 crianças do distrito não conseguem vagas em creches. É o terceiro pior indicador entre os 96 distritos do município de São Paulo. Além disso, 1.307 crianças da região estão fora da pré-escola, o segundo pior indicador da cidade. Cidade Ademar é o distrito de São Paulo onde as crianças demoram mais tempo para conseguir uma vaga em creche. A instalação de um céu na Vila Joaniza atenderia uma parte importante dessas crianças. Além disso, os espaços de lazer e de cultura do equipamento cumpririam um papel fundamental para os jovens, adultos e idosos da região. O que é para fazer com isso? Olá Brasil, olá SP, olá para você, vítima da desinformação da prefeitura. Esses dias eu assisti um vídeo da atriz e comediante Marcela Tavares. A gente junto e a gente separado. Mas e mais. Pois é, ela dá umas aulas de português bem diferentes no Facebook. Eu, com certeza, não conseguiria imitá-la. Mas esses vídeos tão didáticos me inspiraram a esclarecer algumas confusões que eu tenho visto tanto nos debates como na propaganda eleitoral. Adivinhe de quem?
Pois é, vamos começar pelo transporte público municipal, o famoso busão. Corredores de ônibus ou faixas de ônibus. Nos corredores, os ônibus circulam no lado esquerdo da pista em período integral. E os pontos de parada são adaptados para um número enorme de passageiros. No corredor, os ônibus não compartilham a via com outros veículos e o fluxo não é interrompido por conversões. As faixas de ônibus são bem mais simples e basta tinta e placas para implementá-las. Elas ficam na faixa da direita da pista e funcionam em períodos pré-determinados. Os pontos de parada são normais e os demais veículos entram na faixa quando precisam virar à direita. Ou seja, entre corredores e faixas tem uma diferença gigantesca de complexidade, de custo e de benefícios à população. Por exemplo, o corredor da Berrini beneficia 100 mil pessoas por dia, tem apenas 3 quilômetros, custou 45 milhões de reais e excedeu seu prazo de entrega em 30%. O fato é que corredor e faixa são duas coisas diferentes que o prefeito adora juntar para desinformar a população. Ao definir suas próprias metas, Haddad prometeu 3 pontos importantes para o transporte público. 23 corredores de ônibus, totalizando 173 quilômetros, ou 150 quilômetros, dependendo da fonte. Aumentar a velocidade média dos ônibus para 25 quilômetros por hora no horário de pico. Construir terminais e integrar os corredores ao Arco do Futuro. Mas vamos à realidade dos fatos e números. Foram entregues apenas 35 quilômetros de corredores de ônibus, menos que a metade da gestão da Marta. A velocidade média dos ônibus está em alucinantes 17 km por hora no pico da tarde e 16 km por hora no pico da manhã. E o principal projeto do Haddad, o Arco do Futuro, foi totalmente abandonado. Sofremos a ameaça de um grande colapso em um futuro próximo. É preciso um prefeito que rompa esse imobilismo, que melhore os problemas do presente e que tenha um projeto revolucionário para o futuro. Para criar este projeto, eu ouvi nossos melhores urbanistas. Demos a ele o nome de Arco do Futuro. Acompanhe no mapa esta linha que começa na Avenida Cupecê, segue o Pinheiros e o Tietê, toca Osasco e Guarulhos e passa pela Avenida Jacupêssego, até a divisa com Mauá. Imagine essa linha como um eixo de desenvolvimento para onde vamos atrair empresas, estimular construções e melhorar o sistema viário através de novas vias e melhor aproveitamento das avenidas já existentes. É o Arco do Futuro. Vamos ter que deixar o Arco do Futuro no passado. O prefeito sabe que pisou na bola nos corredores de ônibus, mas tenta disfarçar a mancada com as faixas de ônibus sem planejamento. Sabe como é, precisa mostrar serviço e ter algum número grande para apresentar. E já que estamos falando de mobilidade, vamos à principal vitrine dessa gestão. Bicicletas, ou melhor, os caminhos de tinta pelos quais elas trafegam. O prefeito adora alardear que já entregou mais de 400 quilômetros de ciclovias. Mas espera aí, onde que isso aqui é ciclovia? Isso aqui. Nossa, que isso? Meu Deus. Tem mais? Tá, chega, já entendi. Então, esse é o segundo ponto, ciclovia ou ciclofaixa? Ciclovias são as pistas de bike que contam com algum tipo de separação física, isolando os ciclistas dos demais veículos. São exemplos de ciclovia a Berrini, a Paulista e a Faria Lima. Esta última superfaturada em mais de 30 milhões de reais, segundo constatação da própria prefeitura. Já as ciclofaixas são apenas chão pintado. Tá, de vez em quando tem um olho de gato ou uma tartaruga, mas não há nenhum tipo de separação física entre o ciclista e os outros veículos. Em termos de complexidade, custos e segurança, não dá nem para comparar ciclovias com ciclofaixa. Mas alguém aí já ouviu o prefeito falar delas separadamente? Eu fui atrás dos números, sabe o que eu descobri? Nada. A CT não divulga a quilometragem de ciclovias e ciclofaixas individualmente. Para piorar, nomeia as obras dependendo da predominância de vias segregadas ou não segregadas. É incrível como tem mais ciclovia no site da CT do que na rua. Mas o que se vê no dia a dia é muita ciclofaixa mal planejada e insegura. Então, se você também acha que o prefeito deveria ser mais preciso na sua terminologia, compartilhe esse vídeo. Agora, 2h18. Fernando Martins tem informações. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. A situação de Fernando Haddad não é muito boa, viu, Vitor? Porque o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, por suspeita de pedir pouco mais de 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil reais à construtora UTC para pagar dívidas de sua campanha. Isso à época da campanha para a Prefeitura de São Paulo. A assessoria de Fernando Haddad disse estar surpresa com essa denúncia num período eleitoral, afirmando que o delator do caso, o ex-presidente da UTC, teve delações negadas pela Justiça. A denúncia diz que o pedido de recursos ao ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, entre abril e maio de 2013, foi feito por meio do então tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, que pretendia inicialmente obter
3 milhões de reais para pagar trabalhos feitos a uma gráfica, trabalhos de campanha, essa gráfica inclusive pertencente ao ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza, o Chicão. O promotor Marcelo Mendroni, que é autor da denúncia, diz que Vacari Neto representava e falava em nome de Fernando Haddad. O Ministério Público ainda argumenta que houve encontro pessoal de Ricardo Pessoa com Fernando Haddad, conforme consta na agenda dele depois de assumir a Prefeitura de São Paulo em fevereiro de 2013. O documento aponta ainda que Ricardo Pessoa possuía contabilidade paralela relativa a propinas pagas em decorrência de contratos de obras da UTC com a Petrobras, como, abre aspas, dívida a saldar em pagamentos indevidos de propinas, fecha aspas, de 5 milhões de reais. O promotor do Grupo de Atuação Especial de Repressão, a formação de cartel e lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, diz que houve negociação direta para o pagamento da dívida da campanha com a gráfica entre a UTC e o diretor financeiro da gráfica, reduzindo esse valor dos 3 milhões iniciais para 2 milhões e 600 mil, e a distribuição desse dinheiro, segundo a denúncia, ocorreu através de um esquema montado pela UTC por contratos de prestação de serviços fictícios ou superfaturados, de forma que os valores voltavam para a construtora e eram repassados a contas de Caixa 2 junto ao doleiro Alberto Youssef, um dos delatores de esquemas de desvio de recursos públicos na Petrobras e no governo federal no âmbito da Lava Jato. Vitor. Pois é, né? É mais um desgaste para o ex-prefeito Fernando Haddad, mas isso não altera em nada, é bom deixar clara a situação eleitoral dele, né? Por enquanto ainda não há reflexo nenhum, mas é mais um desgaste para essa campanha do PT, né? A expectativa agora é de que nos próximos dias o ex-presidente Lula de fato abdique da candidatura, o PT desfaça essa farsa, né? E assuma logo que a candidatura é de Fernando Haddad, com a Manuela Dávila como vice, né? Então, isso vai se somando aí a ficha do Haddad, né? Mais um caso que atinge diretamente a candidatura do PT, né? E você lembra agora a questão de Lula, a sua defesa continua insistindo e recorrendo, diz que a orientação, inclusive o advogado Luiz Fernando Pereira, atua lá no TSE para continuar apresentando os recursos que insistam na candidatura à presidência. Eu não sei em que se sustentam, mas essa história ainda vai continuar. Então tem esses dois pesos que o PT vai ter que carregar agora. Essa denúncia contra Fernando Haddad, que era o vice, né, dessa chapa fake, né, Lula-Haddad, e o próprio Lula, que a defesa continua insistindo que ele vai ser candidato, mas ele é inelegível. É isso, o TSE já confirmou isso na sessão que terminou no sábado pela madrugada, né, e isso não vai mudar, mas mesmo assim o PT vai insistindo, agora recorre ao STF, é possível que essa novela continue mais algum tempo. Obrigado, Fernando, boa tarde. Obrigado. O Ministério Público Estadual denunciou à Justiça o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, por improbidade administrativa e pede a perda dos direitos políticos dele. A Promotoria do Patrimônio Público e Social acusa 5 empresas e 7 pessoas. Entre elas está o ex-prefeito e atual candidato a vice-presidente pelo PT, Fernando Haddad. Segundo os promotores, a UTC repassava valores referentes a contratos de obras públicas para o doleiro Alberto Youssef. O doleiro funcionava como uma espécie de banco informal, que fazia o pagamento de propina ou de Caixa 2 de campanha eleitoral. Dessa forma, Youssef teria repassado 2 milhões e 600 mil reais para a quitação de dívidas da campanha de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo, em 2012. De acordo com o Ministério Público, o esquema envolveu 2 gráficas que seriam ligadas a integrantes do Partido dos Trabalhadores. O intermediário entre o ex-prefeito e a UTC seria José de Felipe Júnior, ex-secretário de Saúde de Haddad e que atuou em campanhas do PT, e João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, condenado na Operação Lava Jato. Os promotores afirmam ainda que Fernando Haddad tinha pleno domínio do recebimento de vantagem indevida de 2 milhões e 600 mil reais para o pagamento da sua dívida de campanha por empresa que tinha interesses diretos na sua gestão. Na denúncia apresentada à Justiça, o Ministério Público pede bloqueio de até 14 milhões e 100 mil reais em bens de Fernando Haddad. Além disso, os promotores querem que o ex-prefeito de São Paulo tenha os direitos políticos cassados por 8 anos. No Rio de Janeiro, Fernando Haddad rebateu as acusações. O presidente da UTC, o ex-presidente, chamado Ricardo Pessoa, é um corrupto, confesso. No meu caso específico, ele tinha razão para mentir. Eu cancelei uma obra bilionária
da UTC e da Odebrecht. A executiva nacional do PT disse que a denúncia é falsa e que o Ministério Público de São Paulo é comprometido com o PSDB. A empresa UTC afirmou que sempre colaborou com as investigações. A defesa de João Vacari Neto alegou que cuida de causas criminais do ex-tesoureiro do PT e não de ações cíveis. Nós não conseguimos contato com José de Felipe Júnior. Mais de 50 vias da cidade tiveram a velocidade reduzida desde o início do ano. Pelo menos metade delas estaria no orçamento de R$1 milhão pela troca das placas. Se o superfaturamento for comprovado no inquérito, a CET e as empresas que forneceram a sinalização poderão ser processadas pelo Ministério Público. Então, por que foi trocado as placas? Por que foram trocados os postes? É que há uma investigação a ser feita. E por que foi feito isso? Segundo, qual o preço disso? Se é um preço de mercado, se é acima do mercado, se houve superfaturamento. Terceiro, se houve superfaturamento, quem ganhou com isso? Tentamos falar com o secretário de Transportes, Gilmar Tato, mas a secretaria informou que a compra foi feita pela CET e a companhia não quis se pronunciar. O prefeito Fernando Haddad também não comentou sobre a denúncia. A Prefeitura de São Paulo está sendo investigada por suposto superfaturamento na troca das placas de trânsito nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. O valor gasto pode ser de até 10 vezes mais. O Tribunal de Contas do município de São Paulo apura denúncias de um suposto superfaturamento na troca de placas de sinalização. As placas foram substituídas com os novos limites de velocidade nas marginais do Tietê e Pinheiros. Duas empresas, a Meng e a Arc, foram contratadas pela Prefeitura para fazer a sinalização com a instalação de novas placas nas vias. Cada peça oferecida pelas contratadas custou entre R$ 967 e R$ 1.000. No mercado, cada peça pode ser encontrada por valores bem menores, entre R$ 80 e R$ 280. A CET alegou que o valor pago não deve ser calculado apenas pelo custo das placas, já que existem outros gastos da instalação, como suportes, postes ou colunas. Boa tarde a todos. 15 de julho de 2016. Dia 4 de setembro de 2015, eu soltei uma bomba na cidade sobre a denúncia do superfaturamento de placas em São Paulo. No dia 19 de fevereiro deste ano 2016, está aqui para vocês a placa de 50 por hora das marginais. E está aqui, Camilo Cristófaro Martins Júnior, R$ 85. Ok? Rede Record, Prefeitura paga R$ 1.000 cada placa. Diário de São Paulo, Prefeitura paga R$ 1.000 cada placa. Rede FM Band News, Prefeitura paga R$ 1.000 cada placa. Rede TV, Prefeitura paga R$ 1.000 cada placa. Pois bem, hoje, dia 15 de julho de 2016, uma nova placa para vocês. A mesma das marginais, a outra está aqui, ok? Nota fiscal. Camilo Cristófaro Martins Júnior, valor R$ 85. Duas notas, duas placas, duas empresas, duas verdades. Porque se a sua verdade não for a minha verdade, 1.000.000 placas. Se a sua verdade for a minha verdade, 1.000 placas, R$70.000. Vocês que forneceram placas para as marginais, eu desafio vocês para um debate. Porque, na verdade, é o que me dizem na rua. Dá nojo. Um abraço para todos vocês.
Mas eu quero dizer, nós não aprovaremos nenhuma taxa e eu prometo acabar com a taxa da Controlar, que foi criada pelo Kassab, na minha opinião, uma taxa abusiva e um contrato que está sob suspeita do Ministério Público, representando mais de 1 bilhão de prejuízo para a cidade. Candidato, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do SPTV. Muito boa noite. Boa noite. O prefeito Fernando Haddad anunciou ontem aos 14 líderes de bancada do Legislativo e à imprensa também mudanças na inspeção veicular. E o projeto de lei será enviado hoje à tarde à Câmara Municipal. Os veículos de outras cidades que circulam aqui por São Paulo por mais de 120 dias por ano vão ter que passar pela inspeção veicular e pagar o valor integral da taxa e sem previsão de reembolso. Já os proprietários de carros licenciados aqui na capital paulista vão receber de volta o valor cobrado pelos testes, isso só quem for aprovado. Aliás, só quem for reprovado perderá o direito da devolução do pagamento a controlar. Eu converso agora com o vereador do PSDB, o André Matarazzo. Qual é a posição do senhor a respeito desse projeto de lei apresentado pelo prefeito Haddad? Bom, ele ainda não apresentou, né? Ele está dizendo que o prefeito disse que vai apresentar o projeto desde que tomou posse, e o que eu vejo até agora é ele tergiversar sobre o assunto. Inclusive, para quem prometeu terminar com a taxa de inspeção veicular, pelo que eu vi ontem, ele está criando uma nova taxa. É a taxa intermunicipal. Mas eu quero dizer, nós não aprovaremos nenhuma taxa e eu prometo acabar com a taxa da Controlar, que foi criada pelo Kassab, na minha opinião, uma taxa abusiva e um contrato que está sob suspeita do Ministério Público. Caros colegas, amigos da TV Câmara, senhor presidente, a bancada do PSDB foi mais uma vez pega de surpresa com mais uma maldade do prefeito Haddad com os munícipes de São Paulo. Depois de perder na justiça o aumento abusivo do IPTU, o prefeito deu outro jeitinho para aumentar a arrecadação sobre os imóveis na cidade de São Paulo. Ontem, o jornal Folha de São Paulo fez a denúncia. A prefeitura intensificou no mês de março o reajuste da tabela de referência do valor dos imóveis usados para pagamento de impostos em transação imobiliária, chamado de ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. E fez isso sorrateiramente, sem que ninguém soubesse. O aumento chega a 173%. Isso mesmo, caros colegas. Um morador do bairro do Valo Velho, por exemplo, na periferia da Zona Sul de São Paulo, teve esse aumento. Em fevereiro, o valor de referência do seu imóvel era R$90 mil. Em março, a prefeitura mudou para R$246 mil. Se ele quiser vender esse imóvel, o comprador vai ter que desembolsar pouco mais de R$3 mil no Valo Velho para pagar o ITBI, imposto que antes do aumento seria de R$1.800. Este imposto também é pago por quem recebe imóvel de herança ou de doação. Ainda mais, a prefeitura não informou nem a amplitude nem a média dos reajustes nos imóveis. Não informou porque essa arbitrariedade é ilegal. Fere a Constituição Federal em seu artigo 97, inciso 2º, parágrafo 1º, que diz que apenas a lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos. É o princípio da legalidade. A base de cálculo do ITBI é constante, é a constante do IPTU ou o valor da transação, o que for maior. A prefeitura não pode apresentar um terceiro valor, apurado administrativamente, sem qualquer critério pré-estabelecido. Por isso, nós da bancada do PSDB estamos estudando quais são as ações possíveis nesse caso e queremos contar com as demais bancadas. Podemos propor um projeto de decreto legislativo com a finalidade de sustar o dispositivo do decreto que regulamenta o ITBI. Diversas decisões do Tribunal de Justiça já foram favoráveis a mandados de segurança individuais apresentados por munícipes. Dessas decisões que consideraram o decreto do prefeito ofende o princípio da legalidade. E você, contribuinte de São Paulo, que se sentir lesado,
também pode entrar com mandado de segurança individual para barrar este absurdo até conseguirmos sustar a ilegalidade do decreto. Assim como no caso do IPTU, queremos mostrar que o cidadão não tem capacidade contributiva para arcar com um imposto tão alto. Já que não conseguiu aumentar o IPTU, imposto que rendeu à Prefeitura 5,4 bilhões em 2003, Haddad aumentou o ITBI sem contar para ninguém, que no ano passado arrecadou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Com mais essa medida maldosa e absurda, o prefeito Haddad visa atingir exatamente a nova classe média. Quem vai comprar o seu primeiro imóvel, aqueles que estão saindo do aluguel para poder realizar o sonho da casa própria, terão que pagar uma barbaridade de imposto sobre transação imobiliária. Mas em 2013 já houve um aumento de 23% nesse imposto. Nos 4 anos anteriores, o aumento chegou a 43%, escalonado em 7 anos. E o proprietário que teve seu imóvel, presidente, desvalorizado, teve o ITBI também aumentado. A pergunta lógica é, bom, se desvalorizou o imóvel, deveria também desvalorizar o valor, deveria diminuir o valor do ITBI. Mas não foi isso que aconteceu. Ninguém fala de redução de imposto. A prefeitura sempre dá um jeito de aumentar. Esse é o jeito do prefeito Haddad. Esse foi o jeito da Marta. Quem não lembra do apelido da ex-prefeita do PT, a Martaxa? Quem não lembra da criação de taxas que foram realizadas no governo da Marta, quando o Haddad era justamente o secretário de Finanças? E agora, na nossa visão, o prefeito Haddad, mais maldade do que qualquer outra coisa, impacta a população com sobretaxas e impostos crescentes e sem comunicar ao parlamento, sem comunicar à sociedade. A Folha de São Paulo descobriu porque estava atenta, porque da forma como foi feito para que ninguém soubesse desse aumento, a não ser, obviamente, os munícipes de São Paulo que foram surpreendidos. Muitos, inclusive, nos enviaram mensagens para poder denunciar aquilo que estava acontecendo. E está aqui. Agora nós sabemos. Está devidamente denunciado o aumento abusivo do ITBI em São Paulo. Esperamos todos os colegas possamos sustar esse brutal aumento de imposto na cidade de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Uma auditoria feita pela Controladoria Geral do município no Hospital do Servidor Público de São Paulo aponta superfaturamento na contratação de exames com prejuízos aos cofres públicos que passam de 10 milhões de reais. As irregularidades no hospital aconteceram entre os anos de 2013 e 2016, na gestão de Fernando Haddad do PT, segundo a auditoria da própria prefeitura. A investigação apurou um contrato de 2013 feito entre o Hospital do Servidor Público Municipal, que fica no bairro da Aclimação, e a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem, a FIDE. O Jornal da Gazeta teve acesso ao relatório feito pela Controladoria Geral do município. O órgão apontou que o contrato do hospital com a FIDE no valor de 30 milhões de reais foi feito sem licitação. Mas essa não é a única irregularidade que a Controladoria descobriu. A FIDE cobrou do hospital valores bem acima dos praticados pelo mercado por exames de diagnóstico por imagem, o que gerou prejuízo de mais de 10 milhões e 600 mil reais aos cofres do município entre 2013 e 2016. O relatório faz alguns comparativos com o valor cobrado pela FIDE e o praticado em outro hospital, no caso o Hospital do Servidor Público Estadual. Uma ultrassonografia de tórax, por exemplo, custou ao município R$ 88,47, enquanto o Estado pagou pelo mesmo exame R$ 33,70. Uma tomografia do crânio custou ao Hospital Municipal R$ 351,04, bem mais que os R$ 186,58 pagos pelo Estado. A auditoria faz parte de uma investigação maior que já encontrou problemas nas áreas de limpeza, segurança e lavanderia do hospital. A apuração dos contratos de serviço de diagnóstico começou na gestão anterior do prefeito Fernando Haddad. A Controladoria fez várias recomendações à direção do hospital. Encaminhou as conclusões para a Corregedoria Geral do município, que é o órgão que vai apontar as responsabilidades e se cabem punições às instituições e às pessoas que autorizaram a contratação do serviço.
A direção do Hospital do Servidor Público se manifestou durante o processo e afirmou em ofício que seguirá as recomendações, mas ressaltou que a dispensa de licitação foi feita com base em uma interpretação legal de que a FID é uma fundação e não tem fins lucrativos. Segundo o hospital, outro contrato sem licitação com a mesma fundação já havia sido julgado regular pelo Tribunal de Contas. Mesmo assim, garantiu que as próximas contratações não serão feitas sem licitação. Sobre os valores praticados, afirmou que irá pedir uma revisão contratual e solicitar o ressarcimento de R$11.800.000, que são os valores atualizados pagos à FID acima do mercado. Numa nota, o hospital e a Secretaria Municipal da Saúde informaram que as irregularidades se referem à gestão Haddad, mas que o governo Dória está se adequando às exigências feitas pela controladoria. Procurada, a assessoria de Fernando Haddad ainda não se manifestou sobre o caso. Numa nota, a empresa responsável pelos exames no hospital diz que repudia os parâmetros usados na comparação de valores com outros hospitais e diz ainda que cada contrato de prestação de serviço tem a sua especificidade e está adequado à realidade do contratante. Por incrível que pareça, a prefeitura do PT aqui em São Paulo, administrada por Fernando Haddad, está proibindo a exibição da bandeira brasileira no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. É inacreditável, inaceitável. É um crime de traição nacional, ou seja, o principal símbolo nacional nosso, a bandeira, está sendo proibida pela prefeitura de São Paulo de ser exibida no prédio da Fiesp. Por quê? Viola a lei da cidade limpa, ou seja, a bandeira brasileira suja a cidade de São Paulo. Vocês não ouviram errado. Repetindo, para a prefeitura, a bandeira nacional suja a cidade de São Paulo. É inacreditável e inaceitável. A bandeira nacional, criada em 19 de novembro de 1889, é o nosso símbolo, é ela que marca o Brasil em qualquer lugar do mundo, é o nosso orgulho. Mas para o PT, que odeia os símbolos nacionais, a bandeira não pode ser exibida no prédio da Fiesp. Assim como nos passaportes, e agora pelo novo governo é que foi mudado, nos passaportes eles tinham retirado o brasão da República. É aquela questão, o PT odeia os símbolos nacionais. Nós temos de protestar. Não é possível, por exemplo, na própria Avenida Paulista, tem muitos apartamentos aqui, além de ser toda a parte comercial da avenida. E muitos apartamentos colocaram a bandeira nacional. E é um símbolo, sim, não é um uso político da bandeira, como disse a prefeitura. É uma demonstração de civismo, de patriotismo, de identificação com os destinos do nosso Brasil. Se o PT é um partido traidor da pátria, os brasileiros não são. Portanto, é necessário a gente protestar e exigir que a prefeitura revogue essa medida traidora, que é contra o Brasil, que proíbe a exibição da bandeira nacional no prédio da Fiesp, que, volto a dizer, para o PT, a bandeira do Brasil suja a cidade. Olha a que ponto nós chegamos. Onde começou o kit gay? Começou no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010. Ô Haddad, pare de mentir. Fernando Haddad, para de mentir. Começou no Diário Oficial da União de 12 de abril de 2010. Em despacho de Vossa Excelência, à época, Ministro de Educação e Cultura, como está aqui no Diário Oficial da União. Quem é que fez o kit gay? Haddad, povo paulistano, está publicado no Diário Oficial da União. 12 representantes do movimento LGBT. O que é movimento LGBT? É movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Atenção, povo católico, povo evangélico de São Paulo, povo paulistano. Você quer que teu filho aprenda lições de homossexualismo no ensino fundamental? Se quer, vota no Haddad. Se quer que teu filho aprenda a ser homossexual desde cedo, vote no Haddad. Olha só. Quem coordenou o trabalho, quem o Fernando Haddad designou para coordenar o trabalho, era o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização. Povo paulistano, o secretário de alfabetização coordenou o kit gay, como publicado em Diário Oficial da União. Ele escolheu
12 representantes LGBT. O nome dos 12 publicado em idioma, inclusive com nome social. Ou seja, o critério para fazer o kit gay é estar associado à associação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Bem, eu tenho uma fita aqui de novembro do ano retrasado, onde o senhor André Lázaro falou que por ocasião da confecção do filme Beijo Lésbico, para passar para crianças do ensino fundamental, ele levou 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entrava na boca de outra menina para confeccionar o filme Beijo Lésbico para passar nas escolas do ensino fundamental. Povo paulistano, pelo amor de Deus, você quer que seu filho aprenda a ser homossexual na escola? Vota no Haddad. E eu estou me referindo aqui, me dirigindo a católicos, evangélicos e até mesmo ateus, que ninguém quer que seu filho seja estimulado a ser gay ou sua filha a ser lésbica. Uma das conclusões, ou melhor, algumas das conclusões dessa equipe de trabalho do Haddad, desse pessoal LGBT, chegaram à conclusão que as escolas têm muitos símbolos religiosos. Eles devem ser retirados da escola. Eu tenho fita sobre isso daí. Fita. Chegaram à conclusão também que tem crianças de 6, 7, 8 anos, meninos, ou melhor, existe mais meninos gays que meninas lésbicas, de 6, 7, 8, 9 anos. Ô povo paulistano, ô Haddad, para de mentir, Haddad, para de mentir. Qual é a tua causa de amor com a causa homossexual? Qual é o teu caso de amor? Acabou. Senhor presidente Marco, concluindo, eu quero saber qual foi a metodologia utilizada pelo senhor André Lázaro, indicado por senhor Fernando Haddad, para chegar a essa conclusão nas escolas do ensino fundamental. Eu quero saber. Então isso tudo, como está em Diário Oficial da União, é uma coisa que tem que ser debatida por ocasião das eleições de São Paulo. E nos 40 segundos que me restam, senhor presidente, MG Record, TV MG Record, levou ar agora no final de setembro, o caso do kit gay na cidade de Contagem, onde uma professora passa o dever de casa para os alunos e os alunos têm que dissertar, ou melhor, alunas de 10 anos de idade, como 2 homens fazem sexo, o que é sexo anal, o que é sexo oral, o que é sexo grupal. E a diretora claramente diz: estou seguindo recomendações do MEC. São Paulo não pode passar ao largo da discussão do kit gay. Haddad, para de mentir. Qual é o teu caso com a causa homossexual? Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. A declaração aumentou a reação negativa no Congresso. Alguns deputados não aceitam a distribuição desse material sem mudanças. Acham que o chamado kit gay esconde, na verdade, uma propaganda homossexual que pode ser extremamente prejudicial para a formação de toda uma geração. A dosagem do remédio está muito forte para o doente e isso não funciona positivamente. Há uma rejeição por parte da sociedade. Há uma rejeição por parte dos pais nas escolas. E nós católicos devemos também acompanhar, devemos estar atentos, devemos ser vigilantes para que os excessos não sejam cometidos. Uma coisa é a homofobia, nós somos contra.
outra coisa é divulgação de materiais dessa natureza para servir como base na formação de crianças e jovens no Brasil. Esta deputada explica a indignação com o material do MEC. O vídeo fala, o rapaz estava em dúvida, ele não tinha uma namorada e sentiu atração pelo colega. Então, ali ensina que ele deve ficar com as duas, que é tudo igual. Isso é promiscuidade. A família brasileira não merece isso. Outro questionamento. Dos 37 milhões de casais brasileiros, o último censo do IBGE apontou que apenas 60 mil são homossexuais, ou seja, menos de 0,2%. Os críticos do kit gay usam esses dados para defender que os vídeos e cartilhas servem somente para propagandear o comportamento de uma minoria. Alegam que a imensa maioria das famílias brasileiras pratica valores bem diferentes. Um abuso por parte do governo, acho que estão entrando numa área que não compete a eles e eu jamais autorizaria eles fazerem isso com os meus filhos. Cuidado nesses vídeos, né? Porque os vídeos eu acho que assim mostram realmente essa coisa da escolha, né? E não da discriminação. A polêmica não é de hoje. Até os técnicos do governo e de ONGs parceiras do Ministério gastaram 3 meses para decidir se um dos vídeos iria incluir um beijo homossexual. Foi o que revelou nesta sessão em novembro do ano passado na Câmara dos Deputados o ex-secretário do MEC responsável pela criação do kit gay. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Pode... Não, selim podia. Não. Tá bom, então cortaram o selim. Nossa reportagem procurou a Ecos, ONG com sede em São Paulo. Ela elaborou os vídeos e a cartilha em parceria com outras ONGs de Curitiba, Campinas e Salvador. A informação que a gente recebeu lá na ONG é que só a pessoa responsável pela elaboração do material pode falar sobre o assunto. Então eu vou tentar agora entrar em contato com essa pessoa pelo celular, porque hoje ela não foi trabalhar lá na sede da ONG. Obrigada. A nossa reportagem continuou tentando contato, mas até agora há pouco não foi atendida pela coordenadora do programa Escola Sem Homofobia da ONG Ecos. Começo das aulas e de uma polêmica. A ilustração está muito pesada para eles. Eu acho que está agressiva. O livro Aparelho Sexual e Companhia foi colocado à disposição dos professores das redes de ensino. Aqui, a relação sexual é discutida da forma mais direta. As ilustrações foram montadas como se fossem um gibi e o texto também é ousado. Neste quadrinho, a frase é: eles se beijam e ao mesmo tempo tiram a roupa. Em outro, o desenho mostra um casal de crianças transando, enquanto 3 meninos observam tudo bem de perto. Relação interrompida, como sugere a ilustração, quando a bola de sorvete cai em cima do garoto. Uma aberração, viu? Não deve acontecer isso, porque a criança tem que viver a vidinha dela de criança. Conteúdo totalmente inadequado, afirma o coordenador do Movimento Brasília contra a Pedofilia. Na realidade, são inapropriadas para a faixa etária que o livro é indicado. Como, por exemplo, tem uma pergunta lá que fala como é que se transa. E a resposta vai ensinando passo a passo para uma criança de como manter uma relação sexual. Inclusive com imagens, com desenhos de como o menino acabou de beijar a menina e agora eles tiram a roupa, enfim. Tanta liberdade provocou reação e a insatisfação dos pais se transformou em abaixo-assinado na internet. O manifesto foi mandado direto para o ministro da Educação. Ele é a autoridade pública responsável em reformular e dar as diretrizes educacionais no Brasil, e nós pedimos, até como pais e fazemos parte desse movimento contra a pedofilia, estamos ali pedindo ao ministro que reformule os parâmetros curriculares nacionais e proíba a comercialização desse livro. Tempos modernos exigem mesmo muita sabedoria na hora de falar sobre sexo com a molecada. Claro que tem que ter uma base, né, de que é a realidade da vida, mas nem tanto, né? O nosso prefeito, Fernando Haddad! Quando a gente ganhou a eleição e assumiu a prefeitura, eu falei, vamos pensar num programa
que seja inesquecível, para que ninguém tenha dúvida do nosso compromisso com a diversidade, com a tolerância, com a paz, com a celebração da vida. Vamos fazer uma coisa para valer? Em 2013, eu e meu esposo veio para São Paulo, ficamos na rua, conhecemos a assistente social, a Mariana, e ela fez: Priscila, tem um projeto aí que dá para sair, você quer entrar? E quando foi no início de 2015, eu fui para a inauguração. E eu agradeço muito, muito pela oportunidade de eu voltar a estudar e hoje eu poder pagar meu aluguel. Eu, pessoalmente, conheço umas 70 meninas do programa do ano passado que saíram da rua. O Transcidadania é um programa emocionante porque resgata a dignidade para que ela possa construir uma outra história do jeito que ela quiser, mas com o seu esforço também. Você tocou na cidadania, você tocou no respeito e você deu para todos nós muita dignidade. Você administrou essa cidade com amor, você deu um choque de civilização nessa cidade. O que está se passando em São Paulo, na gestão do Haddad, é muito importante. Isso corre o risco de se perder. Infelizmente é assim, porque as coisas têm que ser criadas e mantidas também. Tudo isso que foi criado nessa gestão tem também o trabalho extra de se manter, de sobreviver, de continuar atendendo a nós. A melhor resposta que a gente pode dar para tudo que está acontecendo é dizer o seguinte: nós vamos resistir e não vamos desistir de São Paulo. São Paulo é de todos, vamos à luta, vamos à vitória! No Brasil inteiro não existe uma prefeitura que tenha uma política pública para LGBT tão efetiva como a que o governo Haddad fez nesses 4 anos. Ele fez o Transcidadania, que é um projeto que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Está colocando as travestis na escola, está dando trabalho, fez a coordenadoria da diversidade. Foram inaugurados 3 centros de cidadania que tem atendimento psicológico, atendimento jurídico, uma pessoa que sofre homofobia. A importância disso, gente, a gente está falando de vida. A gente vive num país campeão de crimes contra homossexuais, né? A cada 2 dias o homossexual é assassinado. Nós somos o país no mundo que mais assassina travestis e transexuais. Qual é a importância disso? De você pegar uma travesti e você colocá-la na sociedade, de você dar um trabalho a ela, de você levantar a autoestima de uma pessoa dessa para que ela consiga andar na rua sem medo de ser agredida, sem medo de ser assassinada, de cabeça erguida, devolvendo ela para a sociedade. Então, o importante é a gente ter um prefeito que veja todos os lados, todas as regiões. Então, isso é maravilhoso. Então, ele tem que continuar sendo o prefeito de São Paulo.